Olá, a paz a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para fazer mais uma live no canal Maná Eterno. E temos aqui outros convidados, né? Que é o pastor Rafael Miquio, do canal com seu próprio nome, Rafael Miquio, e também aqui o nosso irmão Alexandre Torres, que é do canal Alexandre D. Torres. A gente já fez uma live já há um tempo lá atrás, né? E depois passou cada um fazer os seus vídeos nos seus canais. Eu e o Alexandre até fizemos mais algumas lives. E agora Deus nos proporcionou mais uma vez a bênção, né? De estarmos juntos com o pastor Rafael para fazermos mais essa live aqui com vocês. E o título é um título que fala muito conosco e eu creio que vai falar com vocês também, que é o poder da língua. Então, desde já, eu já passo aqui uma palavra para nosso irmão Alexandre de Torres aqui, para dar uma saudação, e logo após o pastor Rafael também vai dar a sua saudação, e a gente já vai estar iniciando no tema. Pastor, irmão Alexandre Torres, é contigo. Então, irmãos, boa noite para quem vai iniciar essa live com a gente, vai acompanhar aqui ao vivo, e para os que verem essa gravação depois, mais para frente no futuro. Então, a live vamos tratar de um assunto que é um assunto bom. Quando eu vi o tema proposto aqui pelo nosso irmão Rafael Miquil e o pastor Jean, eu achei assim interessante, porque é uma coisa que não é falada, é um assunto que é dificilmente tratado no nosso meio, não que ninguém não fala, mas é que é um assunto que fala da nossa vida prática no dia a dia, como usar a língua, entender o poder que a língua tem de trazer tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, vai ajudar para a nossa vida prática, de cada um aqui, porque cada um vai aprender uns com os outros e nós com vocês. Amém, maravilha. Pastor Rafael Miquio, por Olá, favor. irmãos. Prazer em novamente fazer a live com vocês. Creio que é um tema assim bem profundo, porque Tiago vai falar, né, que aquele que domina a língua domina o corpo todo. Então, é uma live assim que eu espero que os irmãos assistam até o final. Vai ser muito assim, muito edificante espiritualmente. E eu agradeço aí, né, pelo convite. Eu sei que os horários às vezes não se cruzam, né, mas graças a Deus que a gente conseguiu aí esse tempo. E eu quero, assim, falar para os irmãos que é um tema na qual é um dos temas que eu estou sendo mais tratado nesse período, nesse ano, que é você aplicar o que a virtude do silêncio. O apóstolo Tiago ele vai dizer no capítulo 1, 2 e 3, ali você vai ver 2 vai falar sobre as obras. Ali no capítulo 1 você vai ter o quê? Tiago falando a respeito sede tardio para irar, tardio para falar e pronto para o quê? Ouvir. Então, por que falar? Falar justamente porque você vai usar a língua, as palavras. E é interessante que eu até citei essa frase num vídeo que eu fiz, que é do São Tomás de Aquino, que ele vai dizer assim, que nós, né, os homens falam os homens falam e escrevem por palavras. Aí Deus fala, escreve por palavras, coisas e fatos. Então, eu acho bem interessante, porque a língua, aí Tiago vai falar no capítulo 4, né? Que de onde procede a contenda entre vocês? Tudo começa com a língua. Então, se a gente dominar a língua, e é possível isso. Tem um texto que as pessoas falam, não vai dar pra... A gente vai falar sobre isso, né? A língua é um mal indomável, etc e tal, mas as pessoas pensam que não dá para dominar. Dá, mas é um exercício para a vida toda. Então, é por isso que esse é um dos temas, assim, que o que eu falar para vocês é que eu estou tentando viver, irmãos. E não é fácil. Porque você sabe, né? Os irmãos me conhecem mais nos bastidores, eu falo demais, né? Então, às vezes você manda áudio aí de 20 minutos, 15 minutos conversando com os irmãos. Então, é isso, tá? Então, vai ser uma boa live. Deus abençoe. Obrigado aí, pastor Jean, irmão Alexandre, pela oportunidade de participar da live aí com vocês. Nós é que agradecemos, né? Essa honra de estar aí com o senhor aí. Eu sei que o seu tempo aí, né, no Japão é bem corrido, bem mais do que aqui o nosso aqui. Então, quando o senhor disponibiliza de um tempo aí, eu sei que está fazendo um sacrifício. E vai ser proveitoso para cada um de nós e para quem estiver ouvindo. Então, eu já começo aqui com Tiago, capítulo 3. A gente vai lendo alguns versículos e
conversando sobre eles, né? Se vocês Sim. quiserem puxar outros versículos, não precisa ser um a um lá na frente, não. Se quiser puxar o 15, o que quiser Sim. falar, né? Nós temos aqui essa liberdade. Mas já para a gente iniciar, o versículo 1 de Tiago, capítulo 3, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Já em combinação, digamos assim, com isso, eu trago Provérbios 18, 21, que vai falar sobre o poder da língua, que é o nosso tema de hoje, que diz assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, o fruto depende do uso, né? Depende de como a gente utiliza. Não está dizendo que o fruto é bom ou ruim. Os que gostam de usá-la vai depender de como usa, né? Eu costumo dizer que a língua é como se fosse assim, o computador, a TV, a internet, todas essas coisas dependem do uso. Essas coisas não são do diabo, senão a nossa língua seria do diabo. Essas coisas são para serem utilizadas da forma melhor possível para nós. Nós agora estamos utilizando a internet para sermos abençoados e abençoarmos vidas. Então, assim também é a língua, né? Ela tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Se alguém não tropeça no falar, esse tal é perfeito. Realmente, como o pastor falou, é um exercício para chegarmos realmente a um ponto de não usarmos a língua para o mal, porque é uma tentação. Provérbio vai falar sobre isso também. Passo já aí para o irmão Alexandre aqui, já no começo, já passo para ele, ver se ele tem algo a acrescentar isso, ou passar outro versículo, e logo assim o pastor Rafael também. Por enquanto eu vou comentar com base no que vocês forem lendo, porque eu estou sem nenhum esboço aqui, sem nenhum versículo. E esses aqui que a gente está trabalhando, já acredito que já vai dar muito desdobramento. Esse texto, quando o Tiago fala, né, aqui já colocando minha parte de interpretação, esse texto quando o Tiago vai falar, você vê que ele começa falando, vocês não queiram ser mestres, porque quem quiser ser mestre vai ter sobre si muito juízo, vai ser mais cobrado, vai ter um maior rigor na cobrança. Porque aquele contexto, o pessoal dos judeus, o pessoal hebreu, o pessoal daquela região, o pessoal que tinha acabado de sair da religião judaizante, vamos dizer assim, eles ainda carregavam alguns resquícios de judaísmo, tipo julgamento estereotipado. Aquele ali não é santo o suficiente. Aquele ali é pecador demais. Eu sou mais santo que aquele. Aquele ele faz isso, eu não faço. Então, aquele julgamento que eles faziam, julgamento para o outro, e esqueciam que tinha dedos apontados para eles também. Então, eles queriam ser mestres dos outros, da vida dos outros, mas esqueciam de olhar para eles. Então, a língua deles condenava eles. Então, o Tiago já começa explicando isso para eles. Ele fala, olha, aquele que tiver controle sobre a língua, refreia todo o corpo. Então, não adianta você ter uma aparência de piedade, mas a tua língua te condena. A tua língua está mostrando que você condena os outros, traz o julgamento de homem, que não é o julgamento da reta justiça, né? Que, inclusive, é uma coisa que o pessoal no meio cristão, em geral, confunde muito. O julgamento, não julgueis, virou um mantra. Virou uma lei intocável. Não julgueis. E não veio outras passagens da Escritura que falam sobre julgamento. Julgar da reta justiça, julgar os que estão de fora, julgar os que estão de dentro e tal. Eles não conhecem esses versículos, só esse não julgueis aí. Picotado e tirado do contexto. Então, o poder da língua, para você vai falar, para você realmente falar sobre o outro, tem que ser de bênção. Não aquele julgamento moralista baseado no teu olho humano, né? Que é o que acontecia. Então ele fala, se você controlar sua língua, você refreia todo o corpo. Ou seja, você vai ser cumpridor de toda a lei, porque inclusive ele vai falar sobre a questão de se você tropeça numa lei. Você tropeça em todos. Se você tropeça em nenhum, você tropeça em todos, né? Ele vai Isso. falar. Né? Então, se você tropeça. Então, ou seja, você está querendo ser santo aos teus olhos e julgar o outro conforme o teu julgamento, mas tu está tropeçando nisso e naquilo. Então, tu também é pecador. Se tu acha que tu também é pecador, você também é. Então, a tua língua, tu tem que refrear ela.
Então, a tua língua tem que ser motivo de bênção. Aí ele vai falar, inclusive, se você pegar a carta, né, já abrangendo toda a carta de Tiago, vai falar sobre sabedoria. A sabedoria humana, que é demoníaca e diabólica, e vai falar da sabedoria de Deus, vem do alto. Então, esse pessoal não tinha sabedoria no quê? Na língua, no falar. E eu fico por aqui. Irmão, me quiser completar, fica à vontade. Não, perfeito. Eu acredito que você fez uma boa, um bom apanhado do livro de Tiago, porque você tocou no ponto de julgamento e era um dos pontos que eu acredito que ia cair nesse desdobramento. Até existe, assim, eu sei que tem essa tensão, né, daqueles que dizem não julgueis para não ser julgado e daqueles que dizem não, nós temos que julgar, né, segundo a reta justiça, como diz João. E é interessante porque o que você disse, de fato, nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento, porque julgar segundo a reta justiça. Conhecemos bem a reta justiça? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E eu tô com um texto aqui, ó, tá marcado, irmãos. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Eu tô com a folha aqui, né? Eu quero até ler esse texto, porque como você tocou nesse ponto de julgamento, eu quero... E Tiago vai falar isso no capítulo 4. O pecado da maledicência. A maledicência é um pecado do orgulho demoníaco. Que é você começar a falar mal uns dos outros. E falar mal uns dos outros é você expor o pecado uns dos outros. Aí a pessoa vai dizer assim, eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu já tirei a trave dos meus olhos, eu posso lá tirar o cisco. Eu já vi pessoas dizendo isso. Eu já tirei a trave, porque Jesus disse, hipócritas, tire a trave dos seus olhos, para depois você tentar tirar ali o cisco do olho do teu irmão. Mas será que nós tiramos a trave dos nossos olhos? Porque conhecemos o pecado de maneira hierárquica. Por exemplo, falamos dos pecados da carne, mas os pecados da carne, ela só conclui-se os pecados da carne quando começa pelo Espírito. Conhecemos os pecados do Espírito? Eu estava lendo um texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo vai dizer o seguinte, para nós sermos livres, para nós buscarmos a santificação e a purificação do quê? Da imundícia da carne e do Espírito. Quando eu olhei assim, imundícia da carne, a gente entende bastante, do Espírito. Porque o pecado, existe um pecado que é o carro-chefe de todos os outros pecados. E qual pecado que é esse? É a soberba. Da soberba que procede todos os pecados que nós cometemos. A pergunta que eu falo, será que nós não somos soberbos? Porque, igual o Alexandre disse, a aparência de humildade, a falsa humildade é uma soberba. Tem pessoas que dizem assim, eu sou humilde. Irmão, só você dizer isso daí, você tem que avaliar o seu coração, porque a Teresa Dávila fala uma coisa interessante. Ela diz o seguinte, que o verdadeiro humilde, ele considera em si mesmo, ele desconfia das suas virtudes, mas considera mais segura a virtude que ele vê nos outros. Então, o verdadeiro humilde, ele não fica ostentando a sua virtude, porque se você faz isso, você se torna o quê? Uma pessoa arrogante, soberba. Porque a soberba se apega ao bem, não se apega ao mal. Ninguém se gloria por ser o maior pecador. Ah, eu sou o maior bebum. Não. Eu sou bom naquilo que eu faço, então aí você se soberbece naquilo. Então a soberba se apega ao bem. E nesse texto de julgamento, olha, irmãos, esse livro aqui, Imitação, é que na verdade aqui é um clássico, né? Que tem 3 livros aqui, que são os Pais Apostólicos, Confissões de Santo Agostinho, e o que eu estou, assim, devorando mesmo esse ano, é um livro, assim, que realmente marcou a minha vida. E marca até hoje, que é A Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo. Olha o que vai dizer no capítulo 14. Ele vai dizer o seguinte: olhe para dentro de si mesmo e tome cuidado para não julgar os atos das outras pessoas. Quando você julga alguém, incorre em uma atitude inútil, quase sempre se engana e dificilmente não peca. Mas quando o homem julga e examina a si mesmo, o resultado é sempre frutífero. Quase sempre julgamos as coisas, olha, quase sempre julgamos as coisas conforme imaginamos que seja, porque o amor próprio nos priva facilmente do juízo verdadeiro. Ou seja, quando eu digo muitas vezes nas lives ou nos vídeos que eu faço, cobre mais de si mesmo e menos do próximo. Do próximo, mais misericórdia, mais amor. É o que Jesus ensinou em Mateus 7. Olhe para a sua trave primeiro. Tenta tirar essa trave de você para você começar a tirar o cisco. Aí tem pessoas que vão dizer, não, mas o apóstolo Paulo fez um julgamento. Sim, irmãos, há julgamento na Escritura. Mas quando isso vai para o público, quando isso está fermentando a massa. Mas quando você tá repreendendo o irmão
um irmão ali individual, você tem que chamar no particular, você não pode expor aquele irmão. Jesus disse isso, se o teu irmão pecar, vai até ele. Se ele não ouvir, ainda assim tenha mais paciência, leva 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, diante de 2 ou 3 testemunhas, porque o negócio começou a crescer, aí leva a igreja. Se não ouvir a igreja, ficou na igreja ainda, não saiu para fora, aí você considera como publicano. Olha a paciência, 3 instâncias. É daí que vem o nosso direito, né? O direito que nós temos no Ocidente é baseado na Escritura, os direitos romanos aperfeiçoados pelo cristianismo, que não tem aí a primeira instância, a segunda instância, e nós temos tendo um problema aí no Brasil com a terceira instância, que seria, né? Você sabe, né? O STF. Então, seria 3, né? Primeira, segunda e o terceira. O STF é quarta? Está com a estadual, o STJ e o STF. Não, então, aí você tem essa hierarquia de julgamentos. Então, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. E o julgamento vem através do quê? Do falar. Das palavras. Então, a gente vai falar... Pode continuar prosseguindo o texto aí para a gente comentar mais um pouquinho. Que eu quero comentar aquela parte do Guiena também, que a língua chama de inflamada pelo Guiena, né? Pelo Guiena. Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Tá, eu quero falar sobre isso aí também. Maravilha. Aqui, ó, Salmos 34, versículos 12 e 13, diz assim, ó: quem de vós quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem que não quer, né? Amar a vida e ver dias felizes? Todos nós. Aí ele tem um conselho: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Irmãos, uma coisa que eu sempre vejo que é uma tentação e é algo quase que saboroso para nós é ouvir uma fofoquinha, querer saber o que aconteceu e já passar, já ficar coçando a língua para passar. Então, a Bíblia está dizendo aqui, ó, quer ser feliz, você refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Porque, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, e aqui vai também um conselho tanto para mim quanto para quem estiver ouvindo, porque, às vezes, nós, como pastores e como pessoas comuns, alguém vem falar alguma coisa para a gente. E a gente fica ali e ouve, vem falar alguma coisa sobre outra pessoa com a gente, e, às vezes, a gente, ao invés de absorver aquilo e ficar, já que você não tem a outra versão da outra pessoa, você absorve e fica na sua. Agora, se você já toma aquilo para si e já sai multiplicando aquilo sobre a outra pessoa, você está agindo com lábios de falsidade. Porque a outra pessoa não se deu a oportunidade de ser ouvida. E Provérbio vai dizer que a primeira pessoa ela sempre tem razão até que a outra vem colocar o outro lado. Então, a palavra de Deus, com essas 3 instâncias aí que o pastor colocou, é para isso, para ser ouvido todos os lados. A gente não pode tomar nenhuma atitude com palavras, com tudo, por um lado só. Porque toda essa situação da língua, muitos males, vêm por a gente não guardar a nossa língua. E você sabe que Deus requer que nós sejamos pessoas de confiança o bastante para que Ele envie pessoas que estão com problemas para nos falar conosco. Mas nós precisamos ser diante de Deus pessoas de confiança para Deus, para que Deus envie as outras que precisam se botar suas lamúrias para fora, seus segredos, seus pecados, confessar os seus pecados, mas nós precisamos ser pessoas de confiança. E quando eu digo nós, não falo pastores só, não. Falo nós, corpo de Cristo, para que alguém, um com os outros, possam confessar os seus pecados. Hoje nós temos essas condições de ir até um e confessar os pecados, seja qual for, e não ter o receio de que aquilo vai ser passado para frente, ou não se vai ouvir no púlpito à noite, porque a língua coça para falar. Então, realmente, o domínio da língua, e isso passa por algo espiritual, passa pela sua vida espiritual, de como você está diante de Deus, para que Deus possa enviar pessoas para serem saradas através das suas palavras e dos seus ouvidos, e do seu segredo, né? Porque a Bíblia vai falar muito sobre essa questão de você refrear a sua língua, né? De você segurar as palavras,
familiarmente, com esposa, com filho, isso conta muito também, esse domínio próprio sobre a língua. Então, antes de eu passar de volta aí, só vou dar uma boa noite aqui ao pessoal todo que está aqui, né? Tem bastante já gente aqui com eu tô vendo as perguntas. Olha, tem eu as queria perguntas aqui, né? Essas perguntas são muito boas. A pergunta da irmã Eliana, a pergunta da irmã também Noeli e a pergunta aí, do irmão né? Renato. Depois eu Aí, quero ó. responder, porque isso são perguntas assim extremamente interessantes. Depois eu quero responder. Amém. Não, mas pode prosseguindo. O senhor tem condições aí, pastor, de colocar essas perguntas a que o senhor quer por aí também, não dá. ou só eu aqui? Só você, mas aí que tá. Se quiser deixar isso para o final, quando for Tá. dar ali umas meia hora antes, a gente vai respondendo essas perguntas, porque Maravilha. é bem interessante. Maravilha. Então, eu finalizo aqui essa minha parte e já passo aí. Se vocês quiserem já ver algum outro texto aí, esse que o senhor queria falar aí, pastor. Se você quiser continuar a leitura, vamos fazer uma leitura assim, ó. Uma leitura. Aqui direto, no Japão, mais ampla. Tinha um irmão, a gente vai lendo, aí a gente vai comentando. Tinha um tempo aqui no Japão que tinha um irmão aqui que a gente saía junto e ficava lendo a Bíblia assim e ia comentando. Eu acho que é meio que mais ou menos isso que você está fazendo. Pode continuar. Aí você parou no. Quer que eu continue lendo? Aí depois. Pode continuar, então. Eu parei no versículo 2. 2, eu vou continuar no 3, então. Diz assim, ó. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra inferno aqui é Geena, né? Então, quando você lê esse texto, dá uma impressão que a língua, se ela é inflamada por Geena, ela é mundo de iniquidade. As pessoas falam, tá vendo? Ó, não tem jeito, né? A minha língua é desse jeito, então eu vou ter que falar mesmo. Pelo contrário, a gente tem que continuar lendo o texto, porque Tiago vai dizer que não convém assim com vocês. Não convém com a igreja assim, com o povo de Deus. Então ele está descrevendo que a língua ela foi contaminada pelo pecado de Adão, pecado original, e com isso ela é um mundo de iniquidade. E ela se gaba, ela é uma fagulha que incendeia o bosque. Olha as brigas que nós temos hoje. As brigas que nós temos no meio geopolítico é por causa da língua, é palavra por palavra, é um dando falso testemunho do outro, é um falando contra o outro, um falando a verdade, outro dando falso testemunho, e é assim. E aí, como é que a gente consegue aprender toda a situação? Quando a gente começa a observar sem tirar conclusões precipitadas. E eu acredito que as redes sociais, a internet, abriu essa janela de você poder observar de outros ângulos, né? Tanto é assim que percebe? Começa pela palavra uma guerra. De onde procede a guerra entre vocês? O Chesterton, ele vai falar o seguinte: toda ideia que não se transforma em palavras é uma ideia inútil. E toda a palavra que não se transforma numa ação é uma palavra inútil. Mas não tem como você passar da ideia diretamente para a ação. É possível fazer isso. E aí a pessoa é muito sábia, porque ela não usou as palavras, ela já agiu. Entendeu? Ela já fez o ato. Esses são os grandes estrategistas. Mas, geralmente, em discursos que você tem a retórica, tem toda essa briga de palavras, né, de disputa retórica, você passa pela a palavra. É por isso que você vê essas crises acontecendo. Um falando uma coisa, outro outra, e isso vai partir para uma ação. Mas se você fala e não faz, as suas palavras são inúteis. Então, quando diz o texto que a língua ela é inflamada, né, posto em chamas pelo Geena, o que Tiago está nos ensinando aqui? O que é o Geena? O Geena é o lago de fogo, irmãos. O lago de fogo, Mateus 25 diz, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Ou seja, Tiago está dizendo assim, se vocês continuarem com as suas línguas soltas, falando que não deve, falando o que pensa, é uma coisa que eu tomo muito cuidado com isso. Não fale o que você pensa, irmãos, porque o seu pensamento está contaminado pelo mundo, pela carne e por Satanás.
tem pensamento que nem são seu e você acha que é seu. E para você começar a identificar isso, é necessário começar a estudar sobre os pecados do espírito. Tirar as imundícias do espírito. É uma coisa muito ampla que você vai ter que estudar para você falar, opa, aqui eu cometi um pecado, eu tenho que tomar cuidado que esse pensamento não é meu. E para você identificar isso, é um exercício contínuo. Quando fala que a língua inflamada, ela chama, que as chamas do Guiena inflama a língua, o Tiago está dizendo o seguinte, esse é o pecado de Satanás. 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina, diz Provérbios. Que semeia contenda entre irmãos. Semeia contenda se semeia por palavras. O que Satanás fez nos céus? Pleno bem. Em Deus não há trevas. Deus não criou Satanás mal. Porque Deus não criou o mal ontologicamente. O ente mal. O mal está na possibilidade. Deus criou seres que têm possibilidade. Ou seja, possibilidade para decidir entre o bem e o mal. Aí consiste o mal. Mas Deus não criou um ser mal. Então vamos parar para pensar do ponto de vista que o Tiago está nos ensinando. Se é inflamado pelo Guiena, ele está falando, olha, lembre da morada de Satanás. O lago de fogo é preparado para eles. Ou seja, por que eu estou falando da língua? Porque foi com a língua, foi com a palavra. A palavra que Satanás corrompeu 1/3 dos céus. Ou seja, a guerra foi de verdade contra a mentira. Mas Satanás, ele estava vivendo num ambiente de pleno bem. Pleno bem? Como que você peca num ambiente de pleno bem? Soberba. Satanás quis ser melhor que Deus. Melhor que Deus em quem? No bem. É impossível ser melhor que Deus no bem, irmãos. Deus é amor infinito. Por isso que quando Jesus se manifesta, o que João vai dizer? No princípio era o Logos, a palavra. A palavra de Deus é ação. Deus ele não só fala. Você vê, Deus não fica falando. Deus ele vai e age. Eu amo vocês. E eu não vou ficar falando. Eu vou demonstrar. Vou enviar o meu filho por vocês. Ato. Deus é ato de amor. Satanás quis ser melhor que Deus. No bem como? Aí, por tentar ser melhor que Deus, você tem que mentir. É uma mentira. E a mentira tem a consequência de todos os outros males. Adultério, não matar, porque matar tá ligado com ódio, irmãos. 1 João, capítulo 2, 3, vai falar assim, aquele que diz que odeia o seu irmão já é homicida. Já é homicida. Então, olha a raiz do espírito do homicídio. Então, você tem que... Aí as pessoas falam, eu não mato ninguém, eu sou bonzinho. Mas eu odeio um monte de gente, eu não suporto ver essa pessoa. Eu quero que essa pessoa... tem crentes que desejam que pessoas vão para o inferno. Irmãos, é uma coisa séria isso. As pessoas se escandalizam com palavrão. Ai, não pode falar palavrão. Eu sou contra falar palavrão. Mas não se escandaliza quando o irmão fala, eu queria que essa pessoa fosse para o inferno. Olha, vai para o inferno. Irmãos, nosso desejo não é para ninguém para o inferno. Então, porque é o Guiena. Ali é onde o verme não morre. Então, ou seja, irmãos, sinceramente, eu fico pensando, a gente vê tanta briga, tanta maledicência, um falando do pecado do outro. Você não vê mais aquilo que Pedro vai falar, o próprio Tiago vai dizer também, sobre o amor cobrir multidão de pecados. Aí você vê, quando o verme não morre, o que é o verme não morrer nesse lugar? É você viver essa vida eternamente. Essa miséria de ficar falando uns dos outros. Fulano liga para você, tá vendo aquele irmão cometeu aquele pecado lá. Para que isso, irmãos? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de expor o seu irmão? Porque nós cometemos muitos pecados e quando nós cometemos os nossos pecados, nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco. Então é isso que o Tiago está dizendo. Olha, toma cuidado com a língua. Não deixa que o Guiena inflame, que vocês criem contenda, que vocês façam como Satanás, que criou inimizade nos céus, que semeou contenda entre irmãos. Então, eu vejo isso na igreja, e assim, às vezes sabe, nas próprias lideranças, você vê que sempre tem aquela coisa de falar um do pecado do outro, sabe? E começa a atacar. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. E reino dividido não subsiste, irmãos. Então, o que eu entendo quando Tiago fala, olha, a língua, ela é inflamada pelas chamas do Guiena. É justamente para reportar a nós toda a queda de Satanás. Amém? Então é isso. Você quer comentar? Maravilha. Alexandre. Eu só vou pegar um copo de água lá, só um minutinho, tá? Fique à vontade, pastor.
Alexandre, o que você tem aí a acrescentar para nós? Passo já para você aí. Eu estava aqui ouvindo A aula, né? uma aula aí. Não, eu fico prestando atenção mesmo. A gente ainda vai falar sobre isso, esperar o irmão que eu voltar depois Pode quando ele for falar, comentar. vamos prosseguir. Tá. Essa questão de a pessoa se controlar, né? A pessoa se controlar, saber, ter sabedoria para usar a língua, tanto o quanto tu fala durante o dia, com quem tu fala, o que tu fala, onde você fala, né? Tudo isso tem todo um exercício diário. Você vai matando, e aqui eu vou pegar a palavra que Paulo fala: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A língua é um desses membros. E aí, no caso, é tanto o membro físico mesmo, né? Engraçado, é tanto o membro físico que você tem que mortificar, só que tu mortifica ele através do espírito. Porque aí nós não vamos levar para o literal, vou mortificar minha língua, então deixa eu arrancar ela fora e furar ela aqui que vai dar jeito. Não. Mortificar mentalmente, uma decisão do coração, que tem a ver com o teu espírito, o Espírito Santo agindo em ti. Então você tem que ter esse ponto. Então, dia a dia você vai exercitando esse mortificar, ou seja, é um verbo gerúndio. Mortificar, mortificando, ou seja, é uma ação contínua, né? Não é uma coisa, é para o futuro. Não, só foi para o passado. É por enquanto no presente, não. É sempre. É um presente que leva para o futuro, ou seja, é um verbo em andamento. Sobre essa questão do poder da palavra no sentido de, vou pegar o gancho que o irmão que falou, Satanás lá no Éden, né? Ele convenceu Eva, ele enganou Eva pela palavra. Ele usou o poder da palavra e pegou a bênção que Deus tinha dado para Adão e Eva e transformou, através do engano, transformou em maldição. Olha só, pegou as palavras do próprio Deus e distorceu, adulterei um pouquinho aqui, até parece uma turma que fala que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Pega a Bíblia e adulterando um pouquinho para encaixar em algumas vontades, né? Alguns estilos de vida, e vai dar tudo certo. Então, Satanás soube usar o poder da palavra porque ele conhece. Não naquele tempo do Gênesis não existia a escritura sagrada completada, né? O cânon fechado. Mas Satanás sabe que a palavra de Deus é poder. E que Deus fala tem poder. Então eu vou tirar essa bênção deles. Começou ali. Então, se tem alguém que entende do poder da palavra, é Satanás. Só que ele só usa para o mal. Então você já está vendo que a mesma palavra pode ser usada para o bem e para o mal. Como você distorce, né? Como você adultera. Aí levando para a questão de Jesus no deserto. O Satanás tentou, pelo mesmo poder da persuasão da palavra, tentar Jesus. Jesus ganhou ele como? Com a palavra. Ou seja, com o que está escrito. Jesus nem inventou. Ele pegou o que estava escrito e rebatia Satanás. Satanás pegava um versículo e tentava jogar para o lado negativo para corromper Jesus, e Jesus rebatia com a mesma palavra do jeito que estava escrito. Então isso aqui fica até de adendo para as pessoas que estão assistindo aqui, quem for assistir no futuro, que pela palavra tu consegue rebater o ímpio. Pela palavra tu consegue rebater o mal. Então se paute na palavra, né? Não se paute em vãs filosofias humanísticas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existe uma tentação da igreja moderna, já tem uns tempos, até um tempo já isso, que tem essa tendência de abraçar o que é secular, o que é, vamos dizer assim, ecumênico entre as religiões, que tem esse apelo ecumênico agora entre nós, entre aqueles que estão, na minha opinião, entrando em apostasia, e quer abraçar filosofias humanistas e trazer para dentro da igreja. Pautas políticas, filosofias humanísticas que vêm de ideias ateístas dentro da faculdade e quer tentar mesclar com a Bíblia. Não, isso aqui da Bíblia eu gosto, isso aqui até aqui eu quero. Então, todas essas falsas palavras que são chamadas até de, se não me engano, sofisma a palavra, que é a verdade com uma mentira, né? Com a aparência de verdade, que vai ludibriando as pessoas, a mente, né? Então, é o que Satanás tentou fazer com Jesus. Então, ele tentou ganhar Jesus pela palavra. Eu até, outra coisa que o irmão aqui comentou, irmão aqui, aquela questão da terça parte dos anjos, dá até um debate bom, viu? Mas é outro assunto. Mas a questão também de você ter você comentou sobre a questão do julgamento, né? Que é uma coisa interessante mesmo, é verdade. Como é que a gente vai saber o que é reta justiça para usar essa reta justiça com as pessoas, fazer o julgamento conforme essa reta justiça, né? E a gente cai num risco muito grande de estar condenando e destruindo vidas de pessoas, que através do julgamento que tu faz pode destruir a pessoa, pode destruir toda a vida cristã que ele tem, a verdadeira conversão que ele tem, tu desestimular ele da fé e da igreja, que é o que acontece muito. Aconteceu sempre. Muitas pessoas deixaram de congregar por palavras que ele ouviu e feriu ele.
Eu sou uma prova disso. Eu já tive inúmeras situações que eu poderia cair fora da igreja. Vou dar só um exemplo aqui. Teve um tempo que praticamente uma igreja todinha me julgou. Então eu sei o que é isso na pele. Só que aí, se você não tem uma vida com Deus de verdade, que é Deus que te conhece, e tu sabe teu testemunho, para o Espírito Santo te dar força, você cai fora e não quer nem saber. Então, eu sei muito que é isso aí, o julgamento errado. E também já teve situações que eu situações que eu entrei em julgamento errado também. Não soube guardar minha língua. Então, você tem que ter esse cuidado mesmo, que você acaba destruindo a vida de uma pessoa. Já é outra coisa que eu me... Como é que eu posso dizer? Outra coisa que eu me treino muito, né? Exercito muito. Essa questão de saber o quanto tu fala durante o dia, a quantidade de vezes que tu fala, porque isso afeta até teu interior. Tu fica desgastado emocionalmente, tu pode cair numa burnout, né? Síndrome de burnout, se o pessoal quiser pesquisar, pode pesquisar. Síndrome de burnout. Você fica esgotado. Você, às vezes, fala a palavra, você se arrepende do que você falou coisas para pessoas que você se arrepende de ter falado. Isso acontece muito comigo. Isso é uma coisa que eu luto. Então, eu estou expondo para o pessoal aqui uma limitação minha, uma dificuldade minha. Pode comentar, irmão. Amém. Eu tenho aqui uns textos que têm a ver com isso. Inclusive, no nosso canal que eu estou fazendo agora essa live, o Maná Eterno, eu fiz uma série sobre essa questão de provérbios também, né? Sobre o lidar com a língua. Depois os irmãos procurem lá. E tem aqui Provérbios 11, versículo 13, que vai falar assim sobre o fofoqueiro. Vai falar sobre o fofoqueiro, que diz assim: o que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. É o que eu estava falando lá atrás, que Deus procura o fiel de espírito, que todo o seu povo seja fiel de espírito, porque cada um de nós precisa, sempre, em algum momento, de ter alguém para você desabafar, para você falar alguma coisa, porque a angústia, ela vem para todo mundo, mas ela pode ser descarregada, digamos assim, quando você encontra um ombro, um ouvido para você conversar e uma boca para falar com você coisas que fica tranquilo, meu irmão, não vai sair daqui. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos ler a palavra, nós vamos vencer essa. É isso que Deus quer, que um seja para o outro. Era isso que Deus tinha a intenção ao mandar os amigos de Jó para consolar Jó. Mas eles se fizeram totalmente contrário ao que Deus tinha para eles. No entanto, que até no final de tudo, Deus falou: só vou perdoar vocês se Jó orar por vocês. Porque não era para isso que eu mandei vocês. E aí o jovem Eliú é que dá uma palavra boa, né? Diferente dos mais velhos que só acusavam Jó, usando a língua de outra forma. E o versículo 8 do capítulo 18, já passo agora para os irmãos, vai falar que a fofoca é algo atraente. E isso tudo está ligado à língua. A Bíblia vai falar que quem fala muito tem o risco de errar muito. Né? Então diz assim, as palavras do difamador são como bocados doces, né? Que penetram ao íntimo das entranhas. Aqui ele está falando daqueles que estão falando, o difamador, e também daqueles que estão ouvindo as difamações. Porque, meu irmão, se a gente não se der conta, a gente gosta de estar ouvindo situações sobre um sobre o outro, sobre um sobre o outro, porque somos seres curiosos. A gente tem que estar a todo momento se vigiando, tanto no que vai falar, quanto no que alguém vem trazer para os nossos ouvidos. E, às vezes, é melhor a gente... uma certa classe, às vezes, né? Ou às vezes não dá para ser tão clássico e dizer: irmão, por favor, eu não vou continuar ouvindo, porque eu não penso assim sobre a pessoa. Vamos parar esse assunto. Às vezes é preciso a gente dar o corte, mas esse tipo de atitude, esse tipo de palavra, ela chega como doce aos nossos ouvidos. Entenderam? É aí que entra o engano na gente. E a gente acaba caindo na tentação e começa a falar junto. E às vezes a gente não tem nada contra a própria pessoa que a outra pessoa está trazendo para nós. E nós entramos agora no erro da nossa língua e ficamos ali horas e horas. E eu tenho observado na internet uma coisa, como se diz assim, né? Tenho visto uma coisa ruim debaixo do sol.
que é? Quando você coloca uma coisa ruim sobre alguém na internet, sobre a igreja, chove de comentários o dia inteiro. Roda aquilo ali, se bobear mais de um dia. Agora, quando você coloca uma coisa boa, um versículo, até um elogio a alguém, no máximo você tem um amém. Do povo de Deus que eu estou falando. Eu estou falando do povo de Deus com isso. E eu já orientei pessoas em relação a essas coisas, e a pessoa realmente falou para mim: eu percebi quando eu fiz isso, eu vejo todo mundo falando, porque existe a questão, irmãos, do propagador de escândalo. Jesus falou: ai por quem vier os escândalos, mas muitos, com aquela ideia de que ele vai. Ele não é coisa, ele não vai ficar guardando aquilo, que as coisas têm que ser consertadas, vamos expor, ele vai e propaga o escândalo. Uma coisa que estava escondidinha lá na cidade do interior, só com aquelas situações ali, ele vai, bota na internet e expande. Está sendo um propagador de escândalo. Com a mão ali, ó, ou com imagem, ou com o que quer que seja. É um tipo de fofoca desnecessária com o corpo de Cristo. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque isso tudo fala com respeito ao nosso comportamento com relação à nossa língua. Doutor? Não, perfeito. Você falou de propaganda, de difusão de falso testemunho. Eu acredito que nós vivemos o tempo assim perfeito quando Jesus fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Eu bato muito na tecla de nós realmente vivemos o amor, ser atos de amor aqui nessa terra. Ser o próprio, como Paulo diz, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que se multiplica uma coisa? Quando você tem realmente meios de multiplicação. A internet é o meio disso. Hoje você pode mudar comportamento de pessoas em dias, através da internet. Hoje todas as pessoas estão migrando para quê? Para um trabalho mais na internet. Mas quem que domina essas plataformas? Empresas que vão pagar você. Então eles vão moldando os seus pensamentos. Se você falar isso, eu te tiro da plataforma. Entendeu? Então, aí eles vão acabando o quê? Propagando o mundo do engano. É o que Paulo vai falar em Tessalonicenses. O reino da mentira, né? Então, assim, não, eu não tenho muito o que falar. Eu queria só, já, para não esquecer, porque como eu achei interessante as perguntas, eu posso falar aqui e comentar um pouco sobre as perguntas da irmã Eliana? Claro, pastor, fica à vontade. E depois da Noeli e do Renato. Pode escolher aí que eu coloco aqui, é só me falar o que sai pela boca sempre vem do coração ou pela nossa precipitação em não pensar o que diz. Na verdade, aí eu já vou emendar com a pergunta do Renato. Como refrear os pensamentos? O pensamento não se refreia, irmãos. Os pensamentos vão vir na sua cabeça. Não tem como refrear pensamento. Agora, você tem que saber identificar se o pensamento é realmente seu, se é o inimigo que está colocando o pensamento em você, se é um pensamento influenciado pelo mundo, porque o mundo envolve a alta cultura. Por exemplo, é até difícil explicar isso, mas eu vou tentar sintetizar usando a linguagem de Freud. Não que eu concorde com Freud, tá? Mas ele fala umas coisas assim que é a realidade. Por exemplo, ele vai falar do ego. O ego é eu, né? Eu. Existe o quê? O id, que ele vai falar, que é as paixões. Essa paixão animal que nós temos. E você tem o superego, que é o quê? É a cultura. O encontro do id e do superego forma o ego. Ou seja, as paixões e o que é disseminado na cultura. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu penso com a minha própria cabeça. Irmão, você não pensa com a sua própria cabeça, você é influenciado por alguém. Existe hoje um pensamento, por exemplo, assim, de controle de natalidade, pessoas que falam assim, não quero ter muito filho por causa do dinheiro. Antigamente não era assim o pensamento. Antigamente o filho era uma bênção, não era verdade? As pessoas tinham 6, 7. Filho eram bênçãos do Senhor, herança. Por que houve essa mudança de mentalidade? Entendeu? Houve toda uma... Para explicar isso daí, você vai ter vários livros falando de programação de engenharia social. Você vai mudando o comportamento das pessoas por engenharia social. Aí eles vão colocando o pensamento que eles querem que você pense na sua cabeça, no seu subconsciente. Através de filmes, através de música. Você começa a absorver isso. E não tem como você se livrar disso, irmãos. Desses pensamentos.
Você tem que deixar passar. Por isso que você tem que estar pautado na palavra de Deus, irmãos. Você tem que ter uma âncora, que é Jesus Cristo. Porque ali está o seu fundamento. O seu eu tem que estar nele. Porque ele conhece você mais do que você mesmo. Então, quando vir um pensamento, aí você falar, aí você tem que tomar cuidado. Por isso que tem que ser tardio para falar. Você fala, peraí. Esse pensamento que eu estou pensando da pessoa, é isso mesmo? É a realidade? Ou Satanás está querendo colocar intriga na minha cabeça? Já aconteceu várias vezes isso. Às vezes, uma pessoa, não acontece isso com você, muitas vezes a pessoa olhou alguma... Vamos colocar com pessoas no dia a dia. Olhou feio para você, essa pessoa está com alguma coisa comigo. Você está pensando isso. E se for o Satanás que está semeando contenda no seu pensamento? Ó, tá vendo? Ele não gosta de você. Ó. Tá vendo? Ó? A pessoa nem olhou para você. A pessoa te tratou mal. Aí você já começa a pensar que a pessoa está mal com você. E aí é aquele ditado, de pensar morrer um burro. Você não pode ficar pensando. Você tem que ver se é isso realmente se é verdadeiro. E esperar o tempo passar. Esperar, tardio para falar, tardio para se irar, ouve. Fica observando mais. Por isso, o que sai do nosso coração, respondendo a Eliana, Jesus vai falar, o que entra na boca não contamina o coração, mas o que sai da nossa boca é do coração. Se você fala tudo o que você pensa, isso não é sinceridade, irmãos. Você está sendo usado muitas vezes pelo inimigo. Não fale tudo o que você pensa. Tome cuidado com o que você vai falar. Porque a todo momento passa pensamentos. É 24 horas o inimigo nos atacando. Às vezes você está ficando doido. Às vezes aí vem um pensamento estranho, você fala, mas por que eu estou pensando isso? Quando você pensa isso, dentro de você, vem um pensamento, você já pensa ao contrário. Por que eu estou pensando isso? É a luta que você está tendo no espírito. Aí você tem que tomar cuidado para não falar. E isso, eu cometo muitos erros, irmãos. É por isso que o silêncio é a virtude que nos ensina a falar com prudência. A falar com prudência. Aí a irmã Noeli disse, quais seriam as imundícias do espírito? Eu vou até pegar o texto aqui, para não falar com as minhas palavras, o texto que eu citei de cabeça, né? Eu estava lendo esses dias, eu achei interessante. Paulo vai falar da comunhão do incrédulo com o crédulo, né? Que se não há sociedade entre as trevas e a luz, Cristo e Beliel. Aí no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais são as imundícias do espírito? Os pecados, como, por exemplo, soberba é uma imundícia do espírito. Aí você pode pensar assim, mas eu não sou soberbo. Porque qual é a definição de soberba para muitos? É diferente uns para os outros. Você tem que entender o que é a soberba. O que é a arrogância? A arrogância está ligada com a soberba. A arrogância, a palavra no latim é abirrogare, que é você querer o aplauso antes do espetáculo. Eu vou dar um testemunho aqui, para você ver. Eu sempre gostei de estudar a palavra, sabe? Mas esse ano especificamente, Deus me mostrou um pecado que eu cometi que eu não pensava que era pecado. Olha que coisa que Deus me quebrou mesmo. Eu era líder de jovens na época. Cuidava assim dos jovens, né? Há uns 3, 4 anos atrás. E um jovenzinho, né? Cometeu um erro. Eu, por estar, né? Tava ali à frente, etc e tal. Cheguei nele falando, você tá errado, não sei o que, não é assim. E comecei a falar, né? E a gente sempre se gloria naquilo que Deus tem nos dado. Não, você tem que ter uma família, não sei o que, etc e tal. E comecei a falar um monte de coisa. Corrigi esse jovem, mas eu corrigi com arrogância. Deus me mostrou isso claramente. Sabe quando vem a imagem certinho de coisas que você... A gente não lembra nem do que a gente comeu semana passada, irmão. Você lembra o que você comeu semana passada? Como é que pode vir uma cena perfeita assim na mente? É Deus colocando na sua mente. Fala, ó, é aqui que você tem que se consertar. É aqui que você precisa entender os pecados da alma, do espírito. Você foi arrogante aqui, você se apegou a um bem, porque você tinha sua família tranquila, bonitinha,
e você chegou ali e foi duro com ele de maneira agressiva, de maneira arrogante. A gente não tem essa boninha. Quando a gente vai corrigir alguém, sempre quer colocar o nosso testemunho. Olha para, tipo assim, olha para o meu exemplo, sabe? Eu vejo as pessoas contando seus testemunhos às vezes nos púlpitos, é sempre girando em torno da sua vida. Você pensa assim, meu Deus, esse camarada, essa pessoa vive uma vida assim exemplar. Mas irmãos, para pensar. Quando eu olho para a vida dos santos, eu estou estudando a vida de Antão, Santo Antão, o monge do deserto, século 2, 3 ali, né? 4, mais ou menos. Quando eles vão contar os seus testemunhos de vida, eles têm um medo de contar o que Deus está fazendo sobre eles. Sabe o que eles falam? O medo no sentido de temor. Eles falam assim, eu vou falar isso daqui, mas não é para me engrandecer. Eles têm muita preocupação com a vanglória, de se ensoberbecer com aquele bem que Deus o deu. E eu falo, nossa, que interessante. Hoje as pessoas enchem a boca para falar de si. Não tem esse temor de falar de si. Fala, mas não sou eu que faço isso, é Deus que está em mim. É a graça de Deus. Quando Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar assim, ó. Quando ele vai falar dos seus feitos, né? Ele vai dizer, é a mesma coisa que Antão fez. Paulo vai fazer aqui no 1 Coríntios 15. Ele vai falar que os irmãos viram Jesus ressurreto, 500 pessoas viram Jesus, como diz a Escritura, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Escritura, etc, etc. Aí no versículo 8 vai dizer o seguinte, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Aí ele vai continuar. Mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Tá viu? Ele está falando, eu trabalhei mais do que eles. Dá uma impressão que se alguém falar, mas Paulo está mostrando as suas virtudes. Aí o que ele diz? Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Era um cuidado para falar dos seus feitos, das suas virtudes, e hoje a gente não tem esse cuidado. Isso são pecados do espírito. Aí, às vezes, a gente está bem espiritualmente, a gente começa a sentar a madeira nas pessoas, de maneira assim, não, é um pecador mesmo, vai para o inferno, e começa, sabe? Não tolera o mal, no sentido de ter paciência para o arrependimento, entendeu? Porque existe essa tensão hoje, daqueles que pregam, não julgueis para não ser julgado, e usam essa palavra para continuar pecando, e falam, a carne é fraca mesmo, não tem jeito, vamos continuar pecando. Aí, o outro grupo fica irritado, e começa a falar, não, mas não é assim, tem que julgar mesmo. Irmãos, eu já vi irmãos falar para mim assim, eu posso te julgar, porque eu já tirei a trave dos meus olhos. Falei, tá bom, então pode julgar, fazer o quê? Você já tirou a trave dos olhos, aí você vê dois extremos. E aonde que a gente encontra o equilíbrio? No amor. Fruto do Espírito, não é frutos no plural, é um fruto que tem 9 gomos, cabeça do fruto, primeiro gominho, amor. Para mostrar que é ele que domina a nossa vida. Qual que é a base, que é o pé ali? Último gomo. Domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Ou seja, no amor está o domínio próprio, que é o equilíbrio. Você tem que sim repreender o pecador, sim, mas de maneira paciente, mansa. Às vezes você não precisa nem repreender, é só fazer como Jesus. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Quando Pedro negou Jesus, o que Jesus fez? Falou alguma coisa? Olhou só para Pedro assim, ó. Olhou e ficou, não falou nada, olhou. Não deu um gritão. Tá vendo, ó? Eu te avisei que você ia cair. Mas a gente não é assim quando alguém cai? Tá vendo? Eu te avisei. Tá vendo? Olha o que você fez aí, ó. Olha a besteira. Não me ouve? Não é assim que nós corrigimos as pessoas? Quando Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro, Jesus não chegou para Pedro e falou assim, ô Pedro, você é um sem vergonha mesmo, hein? Olha que você, tá vendo, ó? Você não presta, ó. Falei que você ia cair. Só perguntou, tu me amas, Pedro?
3 vezes. E ali eu acho incrível, irmãos, esse diálogo com Pedro, sabe? Tu me amas, tu me... Ágape, a palavra ali, ágape é usado para a expressão do amor de Deus, né? Tu me ágape. Aí Pedro vai dizer assim, Senhor, na nossa tradução tá, eu te amo, né? Mas no grego tá philos, filéu, que é mais ou menos assim, é um tipo de amor, mas não é um amor profundo como ágape. É um amor fraternal, é um amor que você tem pelo seu pai, pelos seus irmãos. Isso até os ímpios têm. O amor de Deus, ele supera isso. Aí Pedro vai dizer assim, Senhor, eu te amo no nosso português, mas vamos fazer o trocadilho. Jesus fala, Pedro, tu me ágape? E Pedro fala, filéu. Segunda vez, Pedro, tu me ágape? Aí Jesus, Senhor, eu te filéu. Ou seja, é um amor que não é esse aí, não. Eu tinha falado que eu ia entregar minha vida por ti, né? Eu creio que Pedro deve estar pensando isso. Ó, eu falei que eu entreguei a minha vida por ti, não tem maior amor do que esse, aquele que dá a vida pelo seu irmão. E eu não fiz isso. Então é filéu. Aí Jesus, na terceira vez, quando ele escutou que Pedro falou isso, Pedro, tu me filéu? Uma pergunta. Aí Pedro se desmonta. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que é isso que eu tenho. Eu não tenho ágape. Se eu tivesse, eu tinha morrido contigo. O que Deus quer de nós não é a sua quantidade de atos perfeitos que você faz. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Você pode entregar todos os seus bens aos pobres, mas se você não tiver amor, isso não aproveita de nada. O que Deus quer da sua vida é sinceridade, irmãos. Sinceridade para com Ele. Senhor, eu sou essa vida aqui mesmo. Eu sou esse. Eu falo mal dos irmãos. Eu cometo esse pecado mesmo de ficar falando dos outros. A minha língua é terrível. Eu caio nessa maldição da língua que é inflamada pela iniquidade, mas me ajuda. Me dá graça. Quando nós reconhecemos isso diante de Deus, para quebrarmos essa casca, irmãos, você vai ver grandes coisas do Senhor. Grandes coisas. Você vai ver o que Tiago vai dizer. Elias era capítulo 5. Elias tinha as mesmas paixões. Orou para não chover, não choveu. Mas por quê? Porque Elias tinha prudência na palavra. E é por isso que você vê que muitos santos na Bíblia ficavam quietos. Não falavam muita coisa. Falava no momento certo, oportuno, no tempo certo. Então é isso que nós precisamos aprender. Amém? Então o pecado do espírito é isso. Ele vai estar ligado com essa raiz, que é a soberba, a arrogância, e vai. Eu quero falar bastante sobre isso, tratar da hierarquia de pecado. Tem pessoa que fala, não existe diferença de pecado. Existe pecado e pecadão, irmão. Não existe diferença. Tiago vai falar isso, da diferença. Capítulo 1. Que o pecado é concebido, depois ele é gerado, quando gera morte, etc, etc. Ok? Então é isso aí, irmãos. Pode continuar. Já falei muito. Amém. Eu só estou com percebendo aqui um probleminha técnico aqui na live. E eu vou pedir aqui aos irmãos o seguinte, tanto aos meus irmãos aqui, pastor Rafael e o irmão Alexandre, e os irmãos que estão aqui. Eu vou ter que encerrar agora e já vou retransmitir em 2 minutos, tá bom? Porque eu estou percebendo uma dificuldade técnica aqui no áudio. Ok. Aí eu vou encerrar e eu vou poder ficar mais meia hora, 10h30 eu tenho que sair. Maravilha. Aí eu vou. Até tem algumas coisas que alguns irmãos falaram aqui que eu quero falar também. Isso, a gente já retoma aí então. Tá. Irmão, fique conosco. Eu vou retomar agora em 2 minutinhos.